Sabe o que esse trecho da história tá me lembrando, Leonardo? O quê? Uma história que seu avô me contava quando eu tinha mais ou menos a sua idade. Sério? Quer que eu conte pra você? Sim. Só vamos sair do meio do caminho, então. Tá bom. Era 17 de março de 1995, uma sexta-feira de lua cheia. A lua ainda não chegara, pois o sol insistia em mandar os seus últimos raios de luz sobre a terra. E embora fosse verão, um ar frio vindo do mar insistia em soprar. Sobre meu cavalo... Vinha eu da cidade de Araucária, e com sorte talvez chegasse a Lapa antes da meia-noite. Encontrava-me nas proximidades da agroindústria Agrochá, e já eram quase 19 horas. O alazão, já cansado, dava sinal de sede. Foi então que resolvi parar um pouco para descansar. Antes não tivesse feito, pois passei a viver um dos piores dias que já vivi. Desci do cavalo em uma baixada, onde corria um manso regato. Puxei o animal pelas rédeas e o conduzi até a água. Realmente o animal estava com sede. Aproveitei para me refrescar um pouco e tirar o suor misturado ao pó que me cobria a face. Ainda me lembro do barulho gostoso da água correr por entre as pedras, sendo interrompido por um som sinistro, que só de lembrar me arrepia. O barulho vinha de longe e parecia uma espécie de uivado, desses que a gente vê em filme de bang bang, quando o coiote uiva. Realmente nunca ouvira semelhante som, e não podia imaginar que animal emitiria tremendo barulho. Não vou dizer que não me assustei, pois afinal, apesar do som vir de longe, já estava escurecendo, e eu ainda tinha um bom tanto a andar, sem falar que estávamos em plena quaresma, e por mais que eu quisesse, não deixava de me vir à cabeça as histórias do lobisomem. Tratei de acalmar o animal, que por mais do que eu não gostou do que ouviu. Montei novamente e depois de olhar para o céu e ver a forte lua que já começava a brilhar no firmamento, preparei-me para seguir meu caminho, e embora o animal ainda não tivesse se acalmado, tratei de pôr o pé na estrada, ou melhor, as patas. Não tinha andado cerca de 50 metros, quando a distância aproximada de uma quadra, vi quando um vulto preto cruzou a estrada. Era o vulto de um animal do tamanho aproximado de um bezerro de 3 meses. Apesar da lua forte, não consegui ver bem do que se tratava. A partir desse trecho da estrada, comecei a contar os minutos para chegar rapidamente ao aconchego do lar. A próxima casa, se bem me lembrava, devia estar uns 5 quilômetros à frente. Não havia muito o que fazer, o jeito era seguir em frente. Mais alguns metros e novamente o tal uivado. A diferença é que desta vez, bem mais perto. Um calafrio correu meu corpo de ponta a ponta. Com mais medo do que eu, só o meu cavalo, que neste momento, entre pulos e pinotes, me jogou ao chão, e em disparada pegou o caminho de volta. Talvez ele tivesse razão e o melhor fosse voltar, mas a distância de volta era maior, então resolvi seguir em frente. Fiz o sinal da cruz e com as pernas meio bambas, lá fui eu, pensei. Do jeito que esse cavalo está correndo, sabe Deus onde vai parar. Tenho que pernoitar na próxima casa para amanhã bem cedo encontrá-lo. Segui meu caminho e apesar do medo, não perdi o ritmo, passadas largas e rápidas. O que mais me incomodava eram aquelas histórias do lobisomem. Ah, como eu detestava me lembrar daquela vizinha velha contando aquelas histórias. Mas tudo bem, 2 quilômetros e tudo tranquilo. Talvez fosse um cachorro perdido ou quem sabe um lobo-guará. Se fosse um guará era muito azar, pois afinal o bicho estava em extinção. E tinha que aparecer um bem no meio do meu caminho? Estava ainda a pensar quando vi parado no meio da estrada aquele vulto preto. No começo não reconheci direito, mas depois tive certeza, era ele mesmo. Uma reação que eu nunca havia experimentado começou a tomar conta do meu corpo. O coração começou a bater mais rápido, parecia um cavalo a galope, e já não estava no mesmo lugar. Se mudar do peito para o pescoço, ou melhor, para a garganta, quase a sair pela boca. Minhas pernas pareciam não mais me pertencer. Uma tremedeira descontrolada como se estivessem para disparar. E se o resto do meu corpo quisesse acompanhá-las, tudo bem, caso contrário, elas iriam sozinhas. Um suor frio começou a escorrer pela minha face, me encharcando o colarinho. Por falar em encharcar, uma súbita vontade de urinar pressionava minha bexiga. Parece que estava pronto para jogar fora todo o peso extra para poder ficar mais leve e levantar voo. Mas, enquanto eu tremia, suava, urinava, etc., o bicho estava lá, parado. Não arredava o pé. Rezar, eu não sabia muito, mas mesmo assim arranhei um Pai Nosso, em voz alta, mas que nada. Eu mal tinha falado o trecho livrai-nos do mal e o bicho soltou aquele tremendo uivado. Que reza que nada, o jeito foi sair correndo pelo mesmo caminho que seguiu meu cavalo. Sem olhar para trás, corri por mais de 2 horas sem parar. Só mesmo quando já não tinha mais forças parei.
Já quase sem fôlego, ia me sentar, quando eu ouvi um barulho que vinha da margem da estrada, logo ao meu lado. Um barulho de mato sendo amassado. Rapidamente recuperei minhas forças e quase comecei a correr, quando apareceu a cara safada do filho de uma égua do meu cavalo. Com uma cara meio sem graça, suado também, lá estava ele. Acho que a felicidade foi recíproca naquele momento. Sem dizer palavras, nos aproximamos e seguimos viagem. Eu em cima, é claro. Até hoje nem sei que bicho era aquele. E acho que nem quero saber. Só sei que pelaquela estrada eu nunca mais passei. E que o medo nos faz ver, sentir e ouvir coisas que muitas vezes não estão lá. E aí, Léo, gostou? Sim, só que vamos dando o pé daqui antes que escureça. Boa ideia.